No Rio 1133. Está entrando no ar. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação: Cláudio Soares e Ana Paula Vering. Olá, hoje é sexta-feira, 29 de outubro de 2021. E hoje é o Dia Nacional do Livro. E neste dia estamos celebrando o aniversário de 50 anos da sua Rádio Rio de Janeiro. A rádio que toda a família pode ouvir, no ar desde 1971. Diretamente do Espaço Geraldo de Aquino. E esses são os destaques de hoje. Manchetes. Rio alcança menor índice de leitos ocupados por pacientes com Covid-19 durante a pandemia. Setor do turismo puxa a geração de empregos formais no estado do Rio. Bolsa Família faz seu último pagamento nesta sexta-feira após 18 anos. Terceira fase do Open Banking entra em vigor hoje. China anuncia novos compromissos climáticos antes da COP26. A Alemanha oferece terceira dose para todos em meio à alta de infecções. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. Em Búzios, na região dos Lagos, a Prefeitura retirou a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratórias em locais abertos da cidade. O decreto que traz a medida foi assinado pelo prefeito Alexandre Martins. De acordo com o município, a decisão foi tomada devido ao crescente número de habitantes imunizados contra a Covid-19. Segundo o prefeito Alexandre Martins, a liberação do uso de máscaras em locais abertos é reflexo das ações realizadas no município contra a Covid-19. O Ministério da Saúde mudou a coordenadoria de administração de 4 hospitais federais no Rio de Janeiro. Lucimar Simas da Silva Tito foi exonerada do cargo de coordenadora da administração do Hospital dos Servidores. Para o lugar dela, foi nomeado Antônio Carlos Drummond. No Hospital do Andaraí, Jerônimo Ferreira Figueiredo foi nomeado coordenador de administração. E no Portal da Transparência, o cargo de Jerônimo é motorista, que desde 2017 exerce funções comissionadas. Hospitais públicos e privados devem disponibilizar em seus sites oficiais informações dos pacientes que chegarem em estado inconsciente, sem documentos e desacompanhados. É o que define o projeto de lei que foi aprovado em segunda discussão pela Assembleia Legislativa. De acordo com a Alerj, o hospital deve divulgar a data de entrada do paciente, idade aparente, cor da pele do cabelo, altura e traços característicos, como tatuagem ou cicatriz. Não poderão ser disponibilizadas fotos do paciente para preservar a imagem e a identidade do mesmo. Os trabalhadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro devem retornar ao trabalho presencial nas unidades da instituição a partir da próxima quarta-feira. O anúncio foi feito pelo Conselho Universitário. De acordo com o grupo, a regulamentação vale para os profissionais que estiverem completamente imunizados há pelo menos 15 dias. Apesar da volta dos funcionários, o Consune não estipulou quando haverá o retorno presencial dos alunos. E a entidade garante que a discussão, que inclui a obrigatoriedade ou não do esquema de vacinação completo, deve acontecer em breve. O Rio de Janeiro contabilizou no início desta sexta-feira um total de 151 pacientes internados com a Covid-19 em toda a rede hospitalar do município. Esse número representa 2,4% da ocupação de leitos da cidade, o menor índice de toda a pandemia. Outubro também é o mês com o menor número de internações de pacientes com a Covid desde março de 2020, segundo o painel de acompanhamento da doença da Prefeitura do Rio. Outro recorde positivo para o município é em relação à taxa de transmissão da Covid-19. Atualmente, o Rio está com 0,7%. O setor de turismo puxou a geração de empregos formais em setembro no estado do Rio. As informações foram divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A cidade de Búzios, na região dos Lagos, abriu 285 empregos com carteira assinada em setembro. Paraty e Mangaratiba, na Costa Verde, também voltaram a crescer com o retorno dos turistas. Paraty acumula um crescimento de 8% no acumulado do ano.
Já Mangaratiba soma quase 10% de crescimento entre janeiro e setembro de 2021. Agora 11h38. Cultura e lazer. Olá, Isabela Laureano. Isabela, quais são os destaques do Cultura e Lazer de hoje? O livro Minha História, de Michelle Obama, nascida de uma família batalhadora no subúrbio de Chicago, conta a história de Michelle, que conviveu desde pequena com as implacáveis diferenciações sociais, econômicas e culturais norte-americanas. Quando escolheu estudar direito na faculdade, seu senso de justiça e sua amabilidade com o próximo já eram distantes da maioria. A obra conta um pedacinho da vida do casal e das muitas conquistas juntos antes, durante e após a vida dentro da Casa Branca. Michelle relata com amor situações onde teve a chance de ajudar os mais necessitados e incentivar o poder feminino nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E no dia 3 de novembro estreia a peça Por Onde Ela Vai, em curta temporada no Teatro Cândido Mendes, em Ipanema. A encenação é um convite ao público para dançar, cantar, amar e se deleitar com a imensidão da nova imortal da Academia de Letras da Bahia. O projeto é inspirado na cantora Maria Bethânia. Para mais informações sobre vendas de ingressos e horários, é possível acessar sopacultural.com.br. O filme Homem Entre Gigantes fala da determinação de um médico que mudou o mundo. O Homem Entre Gigantes conta a história verídica do Dr. Benet, interpretado por Will Smith, que denunciou traumas cerebrais recorrentes em jogadores de futebol americano, apesar de todas as adversidades, como ir contra uma das maiores empresas do mundo. Dr. Benet não deixou de lutar pelo que era certo para expor um perigo que tirou a vida de muitos jogadores ao longo das últimas décadas. Não importa o tamanho das nossas dificuldades e das adversidades que nos estão colocadas no caminho, se você tem um objetivo e trabalha pelo bem, você terá sucesso. O filme está disponível na plataforma Netflix. O Oi Futuro inaugura no dia 3 de novembro a exposição André Severo Arquiperiscópio, com 6 obras inéditas do artista gaúcho compostas por mais de 150 trabalhos e 6 vídeos que ocuparão o pátio externo do hall e os níveis 2, 3 e 4 do Centro Cultural. A exposição apresenta diferentes vertentes do trabalho do artista, instalações, desenhos, colagens, pinturas e vídeos que estarão reunidas pela primeira vez em uma exposição. Em comum, todas buscam referências na história da arte para falar sobre as relações humanas, a natureza e a imagem. As informações completas estão no site sopacultural.com.br. E essas foram as informações do Cultura e Lazer de hoje. Daqui a pouco eu volto com ciência e tecnologia. Até daqui a pouquinho, Isabela Laureano. Previsão do tempo. Rio e Niterói com tempo nublado. Umidade relativa no ar 81%. Para amanhã, a previsão também é de céu nublado, com possibilidade de chuva fraca em pontos isolados. Agora aqui na Ilha do Governador, 24 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A Receita Federal acredita na conta bancária do contribuinte a restituição do lote residual do imposto de renda da pessoa física, relativas ao exercício de 2021. O lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. As informações sobre as restituições estão disponíveis por meio de aplicativo para tablets e smartphones e por meio do site da Receita, na área intitulada Meu Imposto de Renda, onde deve-se clicar em consultar a restituição. Segundo a Receita Federal, há cerca de 448 milhões de reais em créditos bancários para mais de 292 mil contribuintes. Um levantamento no Instituto de Energia e Meio Ambiente mostra que, de 2020 para 2021, o Brasil aumentou em 121% a emissão de gás carbônico por queima de combustíveis fósseis utilizados em usinas termoelétricas. O estudo compara as emissões dos primeiros 9 meses desse ano com o mesmo do período do ano passado. Há 2 anos, as termoelétricas representavam 13% das usinas usadas no Sistema Interligado Nacional de Energia. Agora, em 2021, elas já correspondem a 21% do total. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por 8 votos a 1, que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo e ser considerado imprescritível, ou seja, passível de punição a qualquer tempo.
O julgamento começou em novembro do ano passado, com o voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele afirmou que existe racismo no Brasil e que é crime, é uma chaga infame, que marca a interface entre o ontem e o amanhã. O julgamento começou em novembro do ano passado, com o voto do relator, ministro Edson Fachin. O STF também decidiu validar a lei que estabeleceu contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais que atuam nas atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, pedicure, manicure, depilador e maquiador. A Corte julgou uma ação protocolada em 2016 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Por votos, 8-2, os ministros entenderam que o contrato civil de parceria é constitucional. No entanto, a modalidade não pode ser utilizada para dissimular uma relação de emprego. Nesses casos, a parceria será considerada nula. Nesta sexta-feira, mais de 1 milhão de brasileiros vão sacar a última parcela do Bolsa Família. Depois de 18 anos, o programa de transferência de renda paga seus últimos beneficiários antes de sair de cena, extinto pela medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Oficialmente, o Bolsa Família só termina na próxima semana, quando a lei que criou será revogada. E ainda pode voltar, caso o Congresso deixe de caducar ou altere MP. O governo promete começar a pagar o Auxílio Brasil já em novembro. E após ter sido adiada em 2 meses, a terceira fase do Open Banking entra em vigor nesta sexta-feira. E a etapa, as instituições financeiras podem compartilhar informações sobre serviços de transferência via Pix, sistema de pagamento instantâneo em vigor desde o fim do ano passado. Inicialmente, a terceira fase estava prevista para entrar em vigor no dia 30 de agosto. No entanto, o atraso na adoção da segunda fase fez os bancos e as fintechs pedir o adiamento da etapa seguinte. As instituições financeiras alegaram pouco tempo que é para atualizar os sistemas. 11h45. Ciência e tecnologia. Isabela, quais são os destaques de ciência e tecnologia? Bom dia, Ana Paula. O site chinês Aitomi publicou uma lista de celulares e tablets da Samsung que vão receber a nova versão, a interface customizada da Samsung, que é baseada no Android 12. O software já estava em beta e se destaca por apresentar grandes novidades no sistema da Google. A nova versão da interface também tem mais recursos de segurança, incluindo opções que facilitam o controle de uso de sensores, como microfone e câmera. Até o momento, a Samsung não divulgou um calendário oficial com os modelos e as datas para atualização de cada dispositivo. A Microsoft lançou a primeira versão de testes de subsistema Windows para Android na semana passada e usuários perceberam que, inicialmente, um número limitado de programas foram disponibilizados na Amazon App Store. Dito isso, um desenvolvedor chamado Adeltax montou um script que permite o uso dos serviços do Google Play no Windows 11. Além disso, perfis no Twitter que utilizaram a função alertam que o método nem sempre dá certo e que problemas gráficos podem acontecer. O Facebook divulgou o balanço fiscal do terceiro trimestre de 2021 e, apesar da recente crise de imagem que a empresa tem sofrido, os resultados de julho, agosto e setembro mostram que a marca teve uma receita de 29 bilhões de dólares, aumento de 35% na comparação com o mesmo período de 2020. O Facebook, a gigante da tecnologia, registrou uma receita de 28,2 bilhões de dólares com anúncios, um aumento de 33% na comparação com o ano passado. Enquanto isso, outros tipos de receitas cresceram 195%. O lucro por ação da marca foi de 3,22, aumento de 19% na comparação com o terceiro trimestre de 2020. A Google anunciou um novo Android, versão do sistema operacional voltada para dispositivos com telas maiores, como tablets dobráveis e Chromebooks. O anúncio confirma os rumores que circulavam nas últimas semanas na internet. A novidade foi pensada devido à alta do número de diferentes dispositivos utilizando o sistema operacional do Google. Agora, a plataforma de desktop de crescimento mais rápido cresceu 92%. E essas foram as informações do Ciência e Tecnologia. Amanhã eu volto com outras novidades. Até amanhã, Isabela. Até amanhã, Isabela. De Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia.
O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 5,628 para compra, R$ 5,629 para venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 6,545 para compra e R$ 6,547 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 1.100. E a inflação de agosto, medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, foi de 1,16%. E a Bovespa opera em queda de 0,62%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Roma, na Itália, nesta sexta-feira, para participar das reuniões da cúpula do G20. Bolsonaro viajou com os ministros Paulo Guedes, da Economia, Carlos França, das Relações Exteriores e Joaquim Leite, do Meio Ambiente. O encontro será uma espécie de prévia da COP26, que acontece na Escócia, mas também devem ser discutidas pautas comerciais, especialmente em reuniões bilaterais. No entanto, o presidente não vai participar da reunião do clima na Escócia. De Roma, ele seguirá para uma agenda pela Itália. E no Reino Unido, o governo retirou os últimos 7 países da lista vermelha da Covid-19, que limita a entrada na Inglaterra a residentes ou cidadãos britânicos com a condição de que mantenham quarentena em um hotel. A medida atinge a Colômbia, Panamá, Equador, República Dominicana, Haiti, Peru e Venezuela, aos quais o Reino Unido havia fechado as fronteiras por causa da variante Gama. A medida, que entra em vigor a partir de segunda-feira, diz respeito à Inglaterra, mas os representantes escoceses também anunciaram que vão seguir a decisão dos ingleses. Na Rússia, Moscou iniciou a aplicação de uma série de restrições sanitárias, incluindo o fechamento de escolas e restaurantes e a imposição de uma semana de recesso para a maioria das empresas e para a administração pública, com o objetivo de conter a epidemia de Covid-19, que não dá trégua ao país. Mortes e contágios vinculados ao vírus. Restaurantes, salão de beleza, lojas de roupa ou de móveis, academias, escola de dança e outros serviços considerados não essenciais vão permanecer fechados até o dia 7 de novembro. Na China, os aeroportos de Pequim cancelaram centenas de voos nesta sexta-feira devido ao endurecimento das normas de viagem, que é para impedir novos focos da Covid-19 antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. E o país mais populoso do mundo reduziu ao mínimo o número de casos desde o início da pandemia. Agora, a China está enfrentando novos surtos em várias regiões que recebem muitos turistas. E esse quadro levou as autoridades a ordenarem que milhões de cidadãos fiquem em casa, restringam suas viagens entre as províncias e se submetam a testes de detecção do coronavírus. Ainda sobre a China, as autoridades entregaram oficialmente seus novos compromissos climáticos. O anúncio foi feito pela ONU há poucos dias do início da COP26. Em sua nova contribuição determinada em nível nacional, Pequim se compromete a alcançar seu pico de emissões antes de 2030 e a neutralidade de carbono antes de 2060. Essas metas já haviam sido antecipadas pelo presidente Xi Jinping, apresentadas no site da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima. As novas contribuições prevêem reduzir a intensidade de carbono em mais de 65% em relação a 2005. E na Alemanha, o ministro da Saúde, Jens Spahn, disse que toda a população pode receber uma dose de reforço da vacina contra a Covid-19, em face do rápido aumento das infecções. O Instituto Robert Koch, de Virologia, insistiu para que todos se vacinem contra o vírus. O ministro referiu-se em particular a determinados grupos, como os idosos, dependentes e profissionais da saúde, embora tenha assegurado que existem vacinas suficientes para administrar doses de reforço. Agora 11h53. Giro de Repórteres. O Brasil terá a primeira unidade da Universidade de Oxford nas Américas. O repórter Flávio Macedo tem mais informações. O Brasil vai ter a primeira unidade da Universidade de Oxford nas Américas, segundo o Ministério da Saúde. O acordo foi feito entre o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e a instituição inglesa nesta quinta-feira em Londres, na Inglaterra.
vamos formar pesquisadores ainda mais qualificados, que atuarão não só na assistência, mas também no fortalecimento do nosso complexo econômico industrial da saúde. Queiroga também lembrou que a parceria do Ministério com a universidade já rendeu outros frutos. Esse compromisso que a Universidade de Oxford tem e tem compartilhado com o Brasil através da pesquisa que culminou com a produção da vacina de Oxford, já fabricada na Fundação Oswaldo Cruz e muito importante para o Programa Nacional de Imunização do Brasil, ele se multiplicará através de uma unidade da Universidade de Oxford no Brasil. Agora, os números da Covid-19 no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registrou pouco mais de 15 mil casos e o número de mortes ficou em 389. Já a taxa de letalidade do país está em 2,9%. O estado do Rio de Janeiro lidera com indicador de 5,18%. Reportagem Flávio Macedo. Rio Esportivo. Olá, Adriano Dias. Meu querido Adriano Dias, seleção brasileira masculina é convocada para as eliminatórias da Copa do Mundo, Adriano. Exatamente, Soares. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. Bom dia. O técnico Tite divulgou nesta sexta-feira a lista dos convocados para os jogos contra a Colômbia no dia 11 em São Paulo e contra a Argentina no dia 16 em São Juan. Foram convocados os goleiros Alisson, Ederson e Gabriel Chapecó, os laterais Danilo, Emerson Royal, Alexandro e Renan Lodge, os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva, os meio-campistas Casimiro, Fabinho, Fred, Gerson, Lucas Paquetá e Felipe Coutinho, e os atacantes Antony, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar e Rafinha. E com essa notícia, eu encerro minha participação por aqui. Amanhã eu volto com muito mais do mundo dos esportes. Até lá. Até amanhã, Adriano Até amanhã, Dias. 11h55. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rio alcança menor índice de leitos ocupados por paciente com Covid-19 durante a pandemia. Setor do turismo puxa a geração de empregos formais no estado do Rio. Bolsa Família faz seu último pagamento nesta sexta-feira após 18 anos. Terceira fase do Open Banking entra em vigor hoje. China anuncia novos compromissos climáticos antes da COP26. A Alemanha oferece terceira dose para todos em meia alta de infecções. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação Cláudio Soares. E Ana Paula Veren. Reportagens Flávio Macedo. E Poliana Fontinelli. Redação Isabela Laureano. Na técnica, Éber Ferreira. Coordenação de jornalismo Adriano Dias. E sigam vendo a nossa programação especial de aniversário da sua Rádio Rio de Janeiro. A seguir, direto do Espaço Geraldo de Aquino, você acompanha o programa Clube da Fraternidade. A apresentação Roberto Vitorino. Grande Jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade.